E aí pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos, esse é o terceiro e último vídeo dessa série, onde a gente está desenvolvendo um joguinho simples, mas focando na estratégia de desenvolvimento do jogo, na estrutura funcional do jogo. Então vamos ver de onde a gente parou no último vídeo. Aqui nosso projeto bate-bola. Então eu já tenho o meu start screen, quando eu clico começa o joguinho, a bola sofrendo a ação da gravidade. Eu clico na bola para rebatê-la. Quando a bola cai pelo fundo da minha tela, eu perco o jogo e alguns segundos depois o jogo reinicia e eu começo de novo todo o ciclo, todo o processo. Tá ok? Então hoje a gente vai adicionar pontuação do jogo, vamos trabalhar o placar, vamos exibir no final do jogo qual foi a sua pontuação naquela partida e qual é o recorde. E essa talvez seja a parte mais interessante, a gente vai armazenar o recorde na memória do navegador, usando um recurso chamado Local Storage. E a gente vai ter como armazenar e como resgatar esse valor armazenado lá. Tá ok? Então vamos ao código. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser criar o esquema de pontuação, exibição e reinicialização dessa pontuação, né? Então para isso eu vou precisar de uma variável. Eu tenho aqui meus estados do jogo. Eu vou dar um espacinho aqui embaixo e vou botar aqui a minha pontuação. Então eu vou criar aqui um var, eu vou chamar de score. E eu vou iniciar sempre com o score 0, né? Começar sempre com a pontuação igual a 0. Então agora eu já vou fazer o incremento na minha função de renderização. Vamos lá na renderização. Aqui, renderização da bola. O que acontece? Aqui no meu método de renderização, eu poderia colocar aqui fora, né, dentro do método de renderização, mas fora da renderização da bola, para um comando, né, uma série de comandos, para exibir o placar durante o jogo. Mas eu só quero que esse placar seja exibido quando o jogo estiver acontecendo, quando tiver o estado do jogo playing. Mas ao invés de trabalhar com a questão do estado do jogo, eu vou aproveitar que eu já tenho essa função aqui da renderização da bola, que esse bloco de comandos só é executado quando a propriedade visible da bola for igual a true, ou seja, quando o jogo estiver acontecendo. E eu vou colocar aqui dentro desse bloco aqui. Se a bola for visível, eu vou exibir todas as propriedades da bola, vou desenhar a bola na tela e vou desenhar também o placar. Então vou aproveitar aqui dentro dessa estrutura e colocar aqui, ó, desenhar o placar. E para desenhar o placar eu vou usar o meu context.font para configurar a fonte que vai ser usada para escrever, porque o placar ele vai ser um texto, né? E aqui eu vou dizer que ela vai ser bold, com 15 pixels. Eu vou usar a fonte Arial. Tá ok? Vou determinar aqui a cor da fonte, context.fillStyle. Minha fonte vai ser preta, então 000. E o context.fillText, que é a função que vai efetivamente escrever o texto na tela. E como parâmetro eu tenho que passar o texto que vai ser escrito e as posições, as coordenadas em x e y. Então o texto aqui eu vou colocar score, 2 pontos, um espaço, mais o valor que tiver armazenado na minha variável score. E as coordenadas em x e y eu vou colocar 10 pixels em x e 20 pixels em y. Tá ok? Então se a gente for aqui no jogo e der o F5 para atualizar, no momento que eu clico aqui, já aparece o meu score aqui em cima. E quando acaba o jogo, o score automaticamente é ocultado, porque a gente deixa de desenhar a bola e também deixa de desenhar o placar. Só que por enquanto o meu score está estático, né? Eu clico na bola e não está acontecendo nada. Eu não estou incrementando a minha variável score para aumentar a pontuação. Então vamos lá no evento mouse down
que é o momento em que eu verifico se eu cliquei em cima da bola, e caso eu tenha conseguido clicar em cima da bola, eu vou aumentar minha pontuação. E nada pode ser mais simples, né? Aqui a gente vai ver caso esteja o estado de jogo seja play, quer dizer, caso eu esteja jogando. E aqui, nesse trecho, a gente avalia se eu cliquei em cima da bola. Então, dentro desse bloco aqui, eu vou incrementar dizendo que a minha variável score vai ser incrementada em 1. Então, basta colocar aqui score mais mais. Voltando lá no jogo, F5 para atualizar. E agora, quando eu clico na bola, o meu score é atualizado. Eu consigo marcar pontos agora. Só tem uma coisa, né? Quando eu perco o jogo e reinicio o jogo, vocês vão reparar aqui que na hora que eu clico, o meu score continua da pontuação que estava antes. Isso não é interessante. Então o que a gente tem que fazer? Lá naquela função GameStart, ou Start Game, aliás, onde a gente define uma série de atividades que vão ocorrer para a gente reiniciar o jogo, aqui eu tenho que dizer também que o nosso score ele vai receber novamente o valor 0, ou seja, eu vou zerar o meu placar. Tá ok? Então agora a gente volta aqui, o score não vai mais armazenar o valor que estava, ele vai ser zerado. Nesse momento aqui foi executada a nossa função Start Game e o score foi zerado. Legal? Agora então vamos fazer com que o placar seja exibido no final do jogo, mas não aquele placarzinho ali pequenininho no canto da tela, não. Vamos fazer com que no final do jogo apareça realmente um texto bacana dizendo, ó, sua pontuação foi tal. Então para isso vamos lá em cima, criar um objeto, assim como a gente fez aqui esse objeto do Start Message, que é a mensagem que é exibida no começo do jogo. A gente vai criar um objeto similar, na verdade a gente vai criar uma cópia desse objeto para armazenar a mensagem, o placar que vai ser exibido no final do jogo. Então, deixa eu dar um espacinho aqui. Vamos dizer aqui, comentar isso aqui, né? Mensagem inicial. E aqui embaixo vai ser placar final. Então eu vou criar aqui um objeto, eu vou chamar de ScoreText. E ele vai receber literalmente uma cópia do Start Message, porque ele vai ter, né, todas as características que eu já estabeleci aqui do Start Message. Ele vai ter um texto, ele vai ter uma posição em Y, ele vai ter uma configuração de fonte que vai ser igual à do Start Message, uma cor, eu vou pegar a mesma cor, e vai ter um atributo visível da mesma forma que o Start Message. Então, se ele vai ter todos os atributos do Start Message, em vez de criar outro objeto, eu vou poupar tempo e vou criar uma cópia do objeto que já existe. Só que eu não posso referenciar o mesmo objeto. Então, por isso que eu não posso colocar aqui, por exemplo, ScoreText recebe Start Message, sabe? Aqui eu estaria criando uma referência a um objeto que já existe. Então, se eu alterasse o valor de alguma coisa aqui, ia alterar o valor aqui também. Então, a gente não pode fazer dessa forma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um object.create, que é uma função para criar um novo objeto, e como referência, como parâmetro para a criação desse novo objeto, eu vou passar um objeto já existente que vai ser o Start Message. Então, aqui, object create Start Message. Com isso, eu vou estar criando um novo objeto que tem as mesmas características do objeto Start Message que já está criado. Com isso, então, eu previno de estar mexendo com características do objeto que já está instanciado na memória e vou criar um novo objeto, só que vai ser um objeto igual, não vai ser o mesmo objeto, ele vai ser um objeto parecido. Só que ao contrário do Start Message, na hora que eu começar o jogo, eu não quero que ele seja exibido, eu só quero que ele seja exibido quando eu terminar o jogo, quando for o game over do jogo, quando o estado de jogo receber over. Então, eu vou dizer aqui que meu ScoreText.visible vai receber false. Então já é uma diferenciação em relação ao Start Message original.
E não posso colocar também na mesma posição, porque senão vai ficar uma coisa sobreposta, vai ficar esquisito, né? Então vou dizer aqui que o scoreText.y eu vou colocar aqui embaixo eu tinha colocado a metade do canvas menos 100. Aqui eu vou colocar a metade do canvas mais 50. Ele vai ficar 150 pixels abaixo da posição original do outro. E assim como eu fiz no objeto StartMessage, para que ele seja exibido no final, eu tenho que inserir dentro do nosso array de mensagens, né? Então aqui, messages.push, inserindo agora o scoreText. Tá ok? Então aqui eu criei um novo objeto que tem as mesmas características do nosso StartMessage. Mudei algumas dessas características, né? O visible recebeu false e a posição dele em y recebeu um novo valor. E inseri dentro do meu array de mensagens para que ele seja exibido no final do jogo. Só que como ele está com o visible false, em algum momento eu tenho que dizer que ele vai receber o visible true. E esse momento vai ser quando o estado de jogo receber o valor over. Então vamos lá, aqui nesse bloquinho aqui, Game Over, aonde o estado do jogo recebe o valor over, o ball.visible recebe false, e aqui eu vou dizer que o nosso scoreText.visible recebe true. Ok? Então quando eu chegar na condição de Game Over, ou seja, quando a bolinha cair pelo fundo da tela, o meu placar vai tornar-se visível. Só que antes de torná-lo visível, eu preciso inserir o texto que vai ser exibido e associar esse texto ao placar que a gente tenha o valor da nossa variável score. Então, antes de torná-lo visível, eu vou dizer aqui que scoreText.text vai receber, vamos colocar a mensagem your score, dois pontos, espaço, e vamos colocar aqui o valor da variável score. Beleza? E tem mais uma coisa que a gente precisa fazer. Se só deixar essa mudança do atributo visible dele ocorrendo aqui no Game Over, quando der Game Over, ele vai se tornar visível, mas em nenhum momento a gente diz que ele vai se tornar novamente invisível. Quando que isso acontece? Quando eu voltar a jogar, quando eu clicar naquela telinha lá, click here to start game, e o jogo reiniciar. Então eu tenho que ir lá no meu Start Game, e aqui eu tenho que dizer que o meu scoreText.visible vai receber false novamente. Tá joia? Então vamos lá no jogo, dá um F5 para atualizar, vamos ver como está funcionando agora. Pá, caiu a bolinha, your score, um ponto que eu fiz. Touch to start, ela apagou a mensagem, your score, não marquei nada. Beleza? Então agora a questão do placar já está 100% implementada, só falta agora a gente ver a questão do recorde. E para trabalhar com o recorde, a gente vai usar o recurso Local Storage, que ele armazena algum valor na memória do navegador que a gente estiver usando. Então, se eu estiver usando Firefox, eu vou armazenar na memória do Firefox. Se eu estiver usando Chrome, eu vou armazenar algum valor na memória do Chrome. E ele vai funcionar, essa estratégia que a gente vai adotar para trabalhar com recorde, vai funcionar de forma muito similar à que a gente acabou de utilizar para exibir o score no final do jogo. Eu vou ter que criar uma variável para armazenar o valor do score. Então aqui embaixo tem a pontuação, vou colocar aqui, ó, record, aqui, ó, criar uma variável record, recebendo 0. E nesse momento aqui eu vou ter que avaliar, né, vou ter que buscar dentro da memória do navegador, dentro do nosso local storage, para ver se já existe um registro de record armazenado lá. Bom, tem duas formas de eu fazer essa avaliação. Quer dizer, na verdade tem várias formas de eu fazer essa avaliação, mas tem duas que eu acho que são as mais simples. Para deixar bem claro como que funciona, primeiro eu vou fazer a mais
extensa, vamos dizer assim. Vai ser o seguinte, primeiro eu vou no local storage tentar resgatar o valor do record, né, da variável record, se tiver algum valor armazenado lá. Então vou dizer aqui, if local storage .get item. E eu tenho que passar por parâmetro qual é o nome da variável cujo valor foi armazenado no local storage. No nosso caso aqui é record. Né? Eu criei o record aqui recebendo 0 e é no record que eu vou armazenar os records que foram batidos, né? As pontuações máximas batidas no jogo. Então eu vou lá no local storage, tento resgatar o valor do registro record no local storage. Se isso aqui retornar alguma coisa, quer dizer que tem um recorde gravado na memória do navegador. Então quer dizer, se for diferente de null, se ele retornar nulo, quer dizer que não tem nada. Se for diferente de null, então o record vai receber o valor que for resgatado aqui. Ok? Ficou claro isso aqui? Então eu criei uma variável record, recebendo o valor 0, e dei uma conferida na memória do navegador, buscando um registro referente a essa variável record. Se isso aqui retornar alguma coisa, quer dizer, se for diferente de nulo, então record recebe o valor que foi encontrado, o valor que eu consegui resgatar do local storage. Tá ok? Agora eu preciso criar um objeto de texto para exibir esse record na tela, para exibir o valor desse record na tela quando acabar o jogo, da mesma forma que a gente fez para exibir o placar. Então eu venho aqui nas minhas mensagens, né? Aqui foi onde eu exibi o placar. Deixa eu dar mais um espacinho aqui. Então eu vou colocar aqui record. Vou criar aqui um objeto, vou chamar de record message, e da mesma forma que eu fiz ali em cima, ele vai receber uma cópia do start message. Então vou usar também o object.create, passando como referência o start message. Então eu estou criando um novo objeto que tem as mesmas características do start message, mas que não é o mesmo objeto do start message, vai ser um outro objeto. E eu vou tratar da mesma forma aqui que o score text, né? Eu vou dizer que o nosso record message.visible vai receber false, porque de cara eu não vou estar exibindo isso na tela. Vou mudar a posição dele em Y, para não ficar trepado em cima de outro texto. Aqui eu passei a metade da altura do canvas mais 50. Então aqui eu vou passar a metade da altura do canvas mais 100. E eu tenho que inserir essa mensagem no nosso array de mensagens para que seja exibido. Então, messages.push record message. Passando como parâmetro aqui, pronto, está inserido no nosso array de mensagens. Agora a gente tem que fazer aquela atualização lá no método do GameOver, né? Aqui, GameOver. Da mesma forma que eu fiz aqui no scoreText, para ele ser exibido quando acabar o jogo. Aqui eu vou dizer que então o nosso record message.text vai receber. Eu vou escrever aqui best score, dois pontos espaço, mais o valor da variável record. E tem que botar que o nosso record message ponto visible vai receber true, para que seja exibido. E lá na nossa função start game, da mesma forma que a gente fez com o score text, a gente tem que dizer que o record message ponto visible recebe false, para ele não ficar sendo exibido direto na tela. Só que aqui no GameOver, antes da gente fazer a exibição do record, a gente tem que fazer uma avaliação
para ver se a pontuação que foi alcançada nessa partida ela é maior do que o recorde que estava armazenado na memória do navegador. Então vamos colocar umas linhas aqui em cima e a gente vai fazer uma avaliação extremamente simples aqui, que é if score, né, a pontuação que a gente alcançou, for maior do que record. Aqui é a lógica basicona da computação mesmo, né? Então o record vai receber o valor do score, que é a pontuação que foi alcançada, e o nosso local storage .set item, vamos passar para a variável record o valor armazenado em record. Então vamos entender isso aqui só um pouquinho. Eu fiz uma avaliação aqui para ver se a pontuação que foi alcançada nessa partida é maior do que a pontuação que eu tinha resgatado da memória do navegador, que estava no local storage record, né? Caso a pontuação seja maior, caso eu tenha quebrado o recorde, então eu vou ter um novo recorde. Então a minha variável record vai receber a pontuação que foi alcançada. E aí eu vou lá no local storage, que é a nossa memória local, a memória do navegador, e vou inserir um item, set item. Repara que lá em cima, quando eu resgatei o valor, a gente usou o método getItem. GetItem é para resgatar um item que estava armazenado na variável record. Agora eu estou usando o setItem. Então o setItem é para inserir um item na memória. Eu vou inserir aonde? Vou inserir numa variável record, que é a que já está criada lá. O valor que vai ser inserido vai ser o valor que está armazenado na variável record, que no caso aqui recebeu esse valor do score, porque a pontuação foi melhor do que a que já estava armazenada lá. E aí sim eu vou ter propriedade para exibir o recorde corretamente. Tá ok? Então vamos lá no jogo, F5 para atualizar. Então agora, se cai a bolinha, best score 0 porque não tinha nada armazenado. Se eu fizer alguma pontuação, atualizei o meu recorde, né? Agora vamos tentar fazer mais pontos. Ok, 3 pontos. Atualizei meu recorde, beleza? 1 ponto só. Não superei o recorde que estava armazenado antes, mantive o meu recorde. E se eu fechar meu navegador, vamos lá, vamos abrir de novo, e abrir novamente o jogo em outro momento, no mesmo navegador, clico para começar, o recorde continua armazenado na memória do navegador. Ok? Eu não perdi meu valor. Então, com isso, a gente conclui o nosso estudo da estrutura de desenvolvimento do jogo, com começo, meio e fim. E eu espero que a gente consiga usar essa estrutura para criar coisas mais interessantes. Pelo menos a gente pode pegar esse layout mais ou menos e inserir no miolo ali um jogo que seja mais divertido do que esse. Só deixa eu fazer uma observação aqui. Com relação à criação do recorde, eu falei que existem várias formas de fazer essa avaliação aqui, né? Que a gente criou a variável record recebendo 0, depois a gente foi lá no local storage, no armazenamento local do navegador, e buscou um item record e avaliou se ele era diferente de null, se tinha algum valor ali armazenado. Caso tivesse, a gente ia armazenar esse valor na variável record. Então eu vou deixar esse código aqui comentado, mas eu vou criar aqui uma outra forma mais interessante, mais dinâmica, para a gente fazer essa verificação aqui. Na hora que eu criar minha variável record, e eu vou criá-la atribuindo um valor, eu já vou criar atribuindo o valor que foi encontrado lá no local storage. E caso não tenha nenhum valor na local storage, aí sim ele já vai fazer a atribuição do valor 0 para a variável. Então, para isso, eu vou usar aquele recurso que a gente já viu em vídeos anteriores, que é o método ternário, ou operador condicional ternário. Como é que funciona? Vamos lembrar isso aqui. A variável record ela vai receber o valor resultante de uma avaliação. Eu vou dizer aqui, ela vai receber local storage ponto
get item, record. E aí eu coloco aqui um sinal de interrogação. Repito esse local storage get item, 2 pontos, 0, ponto e vírgula. Então o que ele está vendo aqui? A variável record ela vai receber um valor. Então eu vou lá e vou ver, local storage get item retorna alguma coisa? Caso ele retorne alguma coisa, vai ser como se tivesse um true aqui. E caso true, ele vai receber o primeiro valor que vem depois da interrogação, que é o próprio local storage get item. Caso dê false aqui, ou seja, caso ele retorne nulo, retorne nada do local storage, aí ele vai receber o valor que vem depois dos 2 pontos aqui. Então é o seguinte, isso aqui ele faz uma avaliação que vai retornar true ou false. Ou aqui no caso vai retornar algum valor ou valor nulo, valor nenhum. Caso ele retorne true ou retorne algum valor, a minha variável vai receber o primeiro valor que está depois da interrogação. Caso ele retorne um valor false, a minha variável vai receber o segundo valor que está depois dos 2 pontos aqui. Ficou claro? A gente já tinha visto isso no vídeo anterior, mas é sempre bom dar uma lembrada, né? Então, vou até testar de novo aqui no jogo. Touch to start. Continuou com o best score 3. Então, ok, funcionou redondinho. Deixa eu desligar aqui, voltar com reiniciar o navegador. Marquei pontinhos aqui, marquei 2 pontos, best score ainda é 3. Vamos tentar melhorar esse score aí. 4. Atualizou o score. Maravilha? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos. Espero que tenham aprendido algo de útil, algo de bacana. E é isso aí. Quando eu tiver mais conteúdo para trazer, vou estar fazendo mais videoaulas aí. E deixem seus comentários, críticas, sugestões, dúvidas aí nos comentários, né? E é isso aí, então. Forte abraço para vocês. Muito obrigado por terem assistido o vídeo e até a próxima. Valeu, tchau!